uma denúncia do Jason Miller na imprensa americana, que disse: o Supremo Tribunal Federal do Brasil tem uma polícia secreta e pode acusá-lo e enquadrar de qualquer crime. E é o Jason Miller, sim, aquele que é o proprietário do Gettr, que foi perseguido. Inclusive tivemos denúncias essa semana, vazada pelo Eduardo Tagliaferro, a revista Oeste, em exclusividade, trouxemos aqui na quarta ou quinta-feira, e mostrando como o Gettr foi planejado para sair do ar no Brasil, ser suspenso no Brasil, em uma jogada marcada, feita ali pela própria equipe do Alexandre de Moraes, o que vai muito ao encontro do que o Jason Miller disse aqui no Ask Dr. Drill, né, a participação que ele fez lá nos Estados Unidos. Então deixa eu preparar esse vídeo aqui para vocês, pessoal, e vamos lá, deixa eu colocar na tela um vídeo de 3 minutos e meio de pura nitroglicerina. Tá? Vamos lá, então. Depois passamos aqui aos nossos comentários. Tell me about, I got a few other questions. What's going on with BRICS? What's going on with Brazil? Yeah, so Brazil, this is one where very passionate for me. I'm someone who's close with the family of former President Bolsonaro, and particularly his son, Eduardo Bolsonaro. So what's happened in Brazil, and this is so unique and different from other areas of the world, you have a Supreme Court there, but don't think of like Justice Roberts and Sonia Sotomayor. Think of, in Brazil, the Supreme Court, they have their own investigative force. They have their own secret police. They can go and charge you themselves. The Supreme Court, not their version of a DOJ or a prosecutor, where the Supreme Court can charge you with a crime, try you with a crime, find you guilty of something, and then lock you up and throw away the key. And then, Dr. Drew, who do you appeal to? They're the Supreme Court. There's nowhere to go. So I've heard of other examples of this in history. We call it the Spanish Inquisition. Isn't it exactly the same? Although I think probably the Spanish Inquisition was probably in many cases a little bit more fair, because they're doing some pretty dirty things in Brazil. Yeah, it was a very reasoned body. People don't know that. They were they tried to be very reasoned. They were not politically motivated. They had their own motivations. But anyway, yes. So in 2021, I visited Brazil at the invitation of former President Bolsonaro and his son Eduardo, who is a federal deputy as well as CPAC in Brazil, and is now the exact same Supreme Court justice who is charging President Bolsonaro with something that would put him in prison for the next 35 years. And they've completely turned Brazil on its head. And so what President Trump is trying to do is say, look, if you're going to go run these undemocratic activities, whether it be some completely false nonsense they're going after President Bolsonaro on, or, by the way, this same judge, they kicked off True Social out of Brazil. Rumble is now banned out of Brazil. X, the former Twitter, that of course Elon Musk is now running, was kicked out of Brazil for a long time. And so I know people, Dr. Drew, that I've spoken with and met with, and people I've known for a long time that have been pulled out of their house in the middle of the night, who've been roughed up by these secret police, who've had their finances frozen, and there's no one to appeal to. All the while, and here's why it matters, and I'm going to land the plane here. Why this matters is because what the Supreme Court is doing in Brazil is making opposition to the current leader, President Lula, virtually impossible. They're trying to lock up anyone who they disagree with simply just because they're a different political perspective. So to combat that, Brazil's Congress is meeting tomorrow to pass immunity law to make sure that members of Congress cannot be charged by the Supreme Court simply for doing their job. What they can then do is then go and take certain actions that right now they've been afraid to do, because it's been said from the Supreme Court, if you get out of line, if you say something that differs with their ideology, then they'll just come and lock you up and throw away the key. While this is happening, the reason why this is important is because now China and the CCP have massively grown their influence in Brazil. That affects America. That affects everything that we're doing in the Western Hemisphere. And so this Supreme Court Justice, Alexander de Moraes, the same one who detained me, the same one who's wanting to throw President Bolsonaro in prison for 35 years, is making it okay for the CCP to get a massive foothold in the Western Hemisphere. That's why it matters for Americans. Bom, meus amigos, alguns pontos aqui, né? E senhor Sepúlveda, aqui é aquela parte que eu corro o risco de parecer chato, mas quem assiste o PH Vox não está surpreso com alguns pontos aqui que o Jason Miller disse, a importância das coisas que ele disse, mas sobretudo
algo que particularmente eu venho dizendo já há um mês, que a política interna e externa do Brasil está sendo controlada pela China, a externa sobretudo, e isso é muito perigoso. São horas de análises que nós temos aqui mostrando como a China está direcionando os rumos do Brasil, como fizemos na nossa primeira pauta de hoje, e é muito bom ver que uma pessoa com uma visão política clara e que é um assessor de uma potência também está identificando isso, para não parecer conversa de doido, né? Isso está acontecendo, e o que o Jason Miller fala aqui é algo que, olha, eu ficaria muito preocupado, como diria o Marco Antônio Melo, né, o ex-ministro da Suprema Corte Brasileira, eu não queria ser Alexandre de Moraes. Porque o que todo mundo pode falar, o Jason Miller, ele está acreditando em mentiras do traidor da pátria Eduardo Bolsonaro, vejam só, né? Um parênteses aqui nisso. Eu vi ontem, senhor Sepúlveda, passei aqui um vídeo do Maduro revistando as tropas das milícias urbanas e estava escrito nos escudos assim: duvidar é traição. Né? É engraçado que é o mesmo tipo de mentalidade que é posto aqui nos discursos. Fecha aspas, é isso. Se vocês quiserem, pessoal, talvez alguns de vocês não viram, posso passar esses vídeos aqui novamente, tá? Por ser análise da semana. Me deixem saber no chat se vocês querem ver. Voltando ao Jason Miller. Todo mundo pode falar, mas o Jason Miller está falando isso porque ele está acreditando em mentiras, mentiras daqui, mentiras dali, mentiras, Realeixo, Bolsonaro, Figueiredo. Enfim, mas ele citou casos que aconteceu com ele, senhor Sepúlveda. E qual foi o crime que ele cometeu? Ele trouxe uma rede social para o Brasil, deixou ela aberta para quem queira usar e participou do CIPEC em Brasília. Esse foi o crime para ele ser detido por horas no aeroporto, a mando de Alexandre de Moraes, sem que os policiais federais soubessem o motivo e nem falassem inglês para explicar para ele o que estava acontecendo. Eu não canso de repetir isso. Chamaram o rapaz da esteira de malas do aeroporto de Brasília para poder fazer a tradução do que estava acontecendo ali. Brasil. Como diria o Vin Diesel, senhor Sepúlveda, em Velozes e Furiosos 5, this is Brasil. Pois não, meu amigo. Olha, Paulo, eu fui anotando aqui uma série de coisas pelo seguinte, como você diz, será que quando ele foi detido no aeroporto, ele também estava ouvindo as coisas do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo? Quer dizer, ele aconteceu com ele. E nós sabemos agora, pela revista Oeste, pelas mais revelações da Vaza Toga, que o gabinete paralelo de Alexandre de Moraes tinha em vista fechar o Getter e censurar o Getter. E isso também ele ficou sabendo também pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo. Quer dizer, realmente querer fugir à verdade. Mas o que eu achei interessante, Paulo, e achei interessante desde que eu vi essa entrevista ontem, é a clareza do pensamento do Jason Miller e a clareza da expressão do Jason Miller. Porque, inclusive, é o seguinte, ele vai do particular para o universal. Ele começa a dizer o seguinte, olha, primeiro tem uma questão sentimental nisso aqui. Eu sou muito amigo da família Bolsonaro e sou especialmente amigo do Eduardo Bolsonaro. Então, para mim, este caso tem algo de pessoal. Mas depois ele vai começando a mostrar os absurdos e as aberrações legais. Paulo, veja que ele, a uma certa altura, fala da Suprema Corte e dá 2 nomes de juízes da Suprema Corte Americana, como quem diz para o entrevistador, olha, não pense numa Suprema Corte como nós temos nos Estados Unidos. Que nem entrevista não pense nisso. Hã? Que nem entrevista dão, né? Nem entrevista eles dão. Bom, aliás, é uma coisa muito interessante que o entrevistador, com aqueles clichês típicos revolucionários, isso é pior, isso é como a Inquisição. E você vê que ele põe um pouco para trás e ele não vai muito nessa história de equiparar a Inquisição ao Supremo. Bom, veja que ele diz o seguinte, que o Congresso brasileiro está tentando barrar o poder do Supremo e iria votar uma medida para barrar esse poder. Paulo, ontem nós ficamos sabendo que o Alexandre de Moraes ligou para o Hugo Mota proibindo que ele pautasse a matéria. Não, mas é o Eduardo Bolsonaro que está dizendo lá nos Estados Unidos
coisas que não são verdade. O ministro do Supremo ligou para o presidente da Câmara proibindo que ele pautasse essa matéria. Paulo, isso é o quê? Bom, mas ele, depois de mostrar todas as arbitrariedades, a polícia secreta, as perseguições políticas, etc., ele diz o seguinte: o que o Alexandre de Moraes e a Suprema Corte estão fazendo é tentando impedir que a corrente ideológica que se opõe ao Lula possa se manifestar no Brasil, exterminar essa corrente política. E depois ele diz mais: a China e o PCC chinês, ou seja, o Partido Comunista Chinês, aliás, é muito interessante que ele não diz, não se refere apenas à China, mas fala claramente do Partido Comunista Chinês, cresceram na sua influência dentro do governo brasileiro. E a China se tornou uma ameaça no hemisfério ocidental. Bom, curiosamente, ele tem afirmado que o Alexandre de Moraes é uma das maiores ameaças, e tem escrito isso, uma das maiores ameaças à democracia no hemisfério ocidental e às liberdades. E ele mostra que o Alexandre de Moraes está preparando o caminho para a institucionalização de um regime chinês no Brasil através da Suprema Corte. Paulo, eu achei isso de uma clareza e de uma... Ou seja, não são afirmações pequenas, não são afirmações, anotações sem um contexto. Ele está percebendo, e é o que você disse, ele é um assessor dos mais próximos do presidente dos Estados Unidos e tem essa clareza muito grande sobre o que é que está acontecendo no Brasil. E eu acho, Paulo, que às vezes nós mesmos perdemos um pouco essa objetividade desse conjunto. E é por isso que o governo brasileiro foi classificado, governo, não o Brasil, o governo brasileiro foi classificado pelo governo dos Estados Unidos como uma ameaça à segurança interna dos Estados Unidos. Gostou desse corte? Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação aqui rápida e direta para você. E se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nolem.